Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre delimitação do tema. É um dos primeiros passos que nós precisamos tomar aí quando nós nos deparamos com a proposta de redação, certo? Então, vocês vão me acompanhar hoje. Eu vou fazer a delimitação de um tema passo a passo aqui para vocês. Vocês vão ver que não é nada difícil, tá bom? Então, eu peguei esse tema aqui, ó, que foi um tema trabalhado na plataforma Revisa Enem. As dificuldades enfrentadas pela população em situação de rua no Brasil. A primeira coisa que eu preciso saber é que, geralmente, os temas do Enem, eles vão direcionar para um problema, tá? Isso aí, além de ser algo que se repete aí em todos os Enems, né? Se você pegar aí há 10 anos atrás, você vai ver que existe essa realidade. Também é algo bem óbvio em virtude da competência 5, né? Na competência 5 exige-se uma proposta de intervenção. Então, para ter uma proposta de intervenção, nós precisamos ter problemas. Se ele não está nítido, explícito ao tema proposto, né? Você consegue encontrar facilmente, você precisa então procurar esse problema. Tudo parte, né, desta problemática, tá? Então, neste tema aqui, né, eu já consigo identificar, ele mesmo já é um problema sendo apresentado, ó, dificuldades enfrentadas pela população em situação de rua no Brasil. Então, aqui, obviamente, eu já tenho um problema, tá? Primeiro passo para delimitar o tema é relacionar os assuntos que existem aí nesse tema. Então, eu coloquei aqui assuntos, ó, população e situação de rua, dificuldades enfrentadas. Então, olha só, eu pego lá o tema, eu anoto lá no meu esquema que eu estou fazendo, tá, gente? Quem não aprendeu a fazer o esquema nas minhas aulas, eu vou estar explicando em detalhes no aulão que eu vou ministrar daqui a alguns dias. Ó, então eu vou localizar os assuntos que eu tenho aqui, porque todo o tema do Enem ele vai relacionar 2 ou mais assuntos, não é apenas um assunto, tá? Então, o que eu tenho? Primeiro, população em situação de rua, tá? É um. Dificuldades enfrentadas é outro. Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho 2. E onde? No Brasil. Então, nesse tema eu tenho 3 assuntos, tá? Eu tenho a população em situação de rua, as dificuldades enfrentadas, que é um outro assunto que eu preciso tratar, e isso onde? No Brasil, tá certo? Então, só aqui eu encontrei 3 assuntos, né? Com os quais eu relacionei aqui, ó. População em situação de rua, dificuldades enfrentadas, mais Brasil. Aí eu preciso trabalhar no meu texto todos esses assuntos para não tangenciar esse tema. Isso é muito importante, tá ok? Depois, para encontrar argumentos e encontrar problema do tema, eu vou fazendo perguntas para esse tema, né? Aqui, ó, eu coloquei, ó, problema do tema, dificuldades das pessoas em situação de rua. Isso aí é bem óbvio. Qual é o problema que o tema aborda? Essas dificuldades, as pessoas, né, que atualmente estão vivendo nas ruas, tá? E é interessante até colocar aqui para vocês que num caso como esse nós não usamos o termo, não é que não se pode, não é ideal usar o termo moradores de rua, soa meio preconceituoso, tá? Então a gente usa pessoas em situação de rua, tá ok? Então o problema já está explícito, está nítido neste tema, né? São as dificuldades dessas pessoas ao morar ali, a fragilidade, a falta de dignidade, enfim. Aí agora eu vou fazendo perguntas para esse tema, ó. Quais são as dificuldades das pessoas em situação de rua no Brasil? Aí eu já começo a pensar, eu vou pegar o meu rascunho e vou começar a anotar essas ideias, o que vem aí surgindo como resposta a essas perguntas, tá? Viver nas ruas é uma escolha?
Tá vendo que eu estou investigando o tema, eu estou fazendo perguntas sobre o tema. Isso vai me ajudar a chegar na argumentação e até na conclusão, até na proposta de intervenção, tá? Existem muitas pessoas em situação de rua no Brasil? Eu sei sobre isso? Ou se eu não sei, os textos motivadores trazem esses dados? Tudo isso é importante. Não podemos copiar os dados dos textos motivadores, mas podemos sim e devemos, inclusive, né, aproveitar esses dados, argumentar sobre eles, tá? Argumentar algumas informações ali, tá certo? Existe apoio de instituições a pessoas em situação de rua no Brasil? E aí eu começo a refletir sobre isso. Então, todas essas perguntas que eu mesmo faço ao tema, certo? As respostas que vão surgindo ali podem ser argumentos, né? Podem ser, inclusive, a sua tese, que depois eu vou mostrar ali no final, e podem também ajudar na proposta de intervenção. Quais os motivos, as causas, né? As pessoas passam a viver nas ruas? Quais as medidas do poder público para auxiliar as pessoas em situação de rua? Quais as consequências de se viver na rua, certo? Então, diante dessa análise, né, dessa problemática, eu vou ali, a partir das minhas ideias, das minhas anotações, breves anotações ali no meu esquema, né, no meu projeto de texto, eu chego à minha ideia principal do texto, ou seja, chega à minha tese que eu preciso defender, tá? No caso aqui, a tese que eu cheguei foi os aspectos econômicos, o vício, problemas familiares estão entre os principais fatores que levam pessoas a viver nas ruas. Mas o descaso do poder público precisa ser discutido para atenuar esse complexo problema social do Brasil. Então, aqui eu falei sobre alguns motivos em relação a pessoas viverem em situação de rua, mas eu também falei que a minha principal tese é que o descaso do poder público, né, o descaso governamental só agrava o problema, tá? Então, aqui nessa minha tese, eu já posso começar a pensar nos argumentos, eu já posso começar a pensar na minha proposta de intervenção. Eu já tenho mais ou menos tudo orquestrado para poder começar a redigir o meu texto, tá bom? Então, a delimitação de tema é extremamente relevante para você entender na sua completude, tá? Do que se trata o tema e quais assuntos relacionam-se para que você não tangencie esse tema, ou seja, não fale apenas sobre um aspecto do tema e deixe a desejar nos outros aspectos, porque isso sim é tangenciar o tema. Ou pior, falar de uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com o tema e aí você sim pode tirar 0 na sua redação, ok? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, certo? Um grande abraço a todos!